Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos a uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo para reflexão e mostrar às criaturas que ignoram o Espiritismo, apenas mostrar, não é postura do nosso programa provar Espiritismo e convencer ninguém sobre o Espiritismo. Não é a postura do nosso programa Encontro com o Espiritismo. É uma conversa sobre Espiritismo para apenas reflexão e mostrar outro nível de realidade, que é o Espiritismo, além da realidade que nós conhecemos, realidade bíblica, realidade filosófica, realidade de outros gêneros. E o Espiritismo é uma realidade em outro nível para conhecimento de todos e reflexão. E neste mês de abril, que nós estamos no início do mês de abril de 2022, neste mês de abril, o movimento espírita mundial comemora, homenageia o livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação do Espiritismo. Esta obra, o Livro dos Espíritos, completa, neste mês de abril, 165 anos. É novo. 165 anos. Foi publicada a sua primeira edição por Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo. Foi publicada a primeira edição a 18 de abril de 1857, em Paris, na França. E o Livro dos Espíritos é o que é considerado a síntese do conhecimento universal. E é um livro que pode ser lido, estudado, consultado sempre por qualquer criatura de outra religião, porque o Livro dos Espíritos é um livro universalista. Sem prejuízo de nenhuma crença religiosa, qualquer criatura pode conhecer o Livro dos Espíritos para aprimorar os conhecimentos da sua igreja, da sua religião. E mostramos também, não é nada, como dissemos, para provar a ninguém, mas apenas para reflexão, mostrar que o Livro dos Espíritos interpreta a Bíblia. E o Livro dos Espíritos ajuda a interpretar o Novo Testamento também, a Bíblia completa. Este é o Livro dos Espíritos, que no mundo inteiro os espíritas homenageiam esta data, abril de 1857 a abril de 2022. São 165 anos de existência do Livro dos Espíritos, espalhando a luz pelos 4 cantos do planeta Terra. E hoje, como em comemoração, nós então vamos consultar aqui o Livro dos Espíritos em homenagem ao mesmo, no programa de hoje, e dizemos que contém o Livro dos Espíritos os princípios da doutrina espírita sobre as bases, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com a humanidade, com os homens. Estuda, apresenta as leis morais, a vida presente, a vida futura, que é a vida depois da morte, e o porvir, quer dizer, o futuro da humanidade,
segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns altamente equilibrados, médiuns espíritas, recebidos e coordenados por Allan Kardec. A coordenação do Livro dos Espíritos é de Allan Kardec. A participação de Allan Kardec neste livro é apenas a introdução de O Livro dos Espíritos. Nós já dissemos isto em outros programas, mas vamos voltar a dizer. Se dissemos, vamos dizer de novo. É apenas a parte de Allan Kardec escreveu a introdução de O Livro dos Espíritos, já é um livro. As notas de rodapé, comentando a resposta dos espíritos, é também de Allan Kardec. Allan Kardec entrevista esses espíritos superiores através de perguntas e os espíritos respondem através de médiuns, pela psicografia. E também participação de Allan Kardec, que ele fez ensaios no Livro dos Espíritos sobre outros temas, e principalmente a reencarnação, que é a lei dos renascimentos, que é uma lei universal, não é uma lei trazida pelo Espiritismo, nem inventada por Allan Kardec. Não, é uma lei universal, a reencarnação. E também da autoria de Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, é também a conclusão, é de Allan Kardec também. De maneira que hoje, para prestar homenagem especial a mais um aniversário de O Livro dos Espíritos, que nós convidamos a todos para conhecer, vamos ler aqui Riqueza e Pobreza como provas, a partir da questão 814, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores por que Deus concedeu a alguns a riqueza e o poder e a outros a miséria. Esta é a pergunta que muitas pessoas fazem. Por que existem os pobres de Jó e existem os ricos de bilhões? Por que Deus fez isto? E os espíritos respondem para prová-los, cada um de uma forma, de uma maneira diferente. Aliás, diz aqui o espírito, já é de seu conhecimento, Kardec, que essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que quase sempre sucumbem em suas provas aqui na Terra, mostrando que nós, antes de nascermos, escolhemos as nossas provas aqui na Terra. E na questão seguinte, 815, Kardec insiste no tema, perguntando qual das duas provas é a mais perigosa para o homem, a prova do infortúnio, da pobreza ou a da riqueza. E os espíritos superiores então respondem, tanto uma quanto a outra. A miséria provoca queixumes, queixas, lamentações contra Deus. A riqueza estimula e conduz o homem a todos os tipos de abusos e de excessos. Por isso é que a riqueza, na visão espírita, ela é mais escorregadia para sucumbir nas provas do que a pobreza. E Allan Kardec, na questão 816, insiste para enriquecer o tema de hoje, que é a escolha das provas, riquezas e pobreza. E ele pergunta, se o rico sofre más tentações, não possui também os meios de fazer o bem, o rico? Aí o espírito da sabedoria responde, é justamente, Kardec, o que nem sempre faz o rico. Torna-se egoísta, orgulhoso, vaidoso, arrogante, petulante e insaciável.
Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o suficiente para si mesmo. E continua o espírito da sabedoria em sua explicação. A posição social elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias quanto o infortúnio, pois quanto mais rico e poderoso, mais o homem tem obrigações a cumprir, tem maiores os meios de que dispõe para fazer o bem ou o mal. E continua aqui o espírito da sabedoria. Deus prova Kardec, Deus prova o pobre pela resignação e prova o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Tudo é prova, tanto na pobreza quanto na riqueza, mas a riqueza é mais escorregadia para o espírito sucumbir aqui em suas provas. E continua o espírito aqui em sua explicação. A riqueza e o poder, Kardec, estimulam, incitam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual e nos distanciam de Deus. Foi por isso que Jesus, lá em seu Evangelho, ele disse: em verdade eu vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus, ele não fechou as portas para o rico. Deus não fechou as portas para o rico, não, porque tem a oportunidade em outras encarnações de voltar como pobre e voltar às vezes como rico, para ser mais provado e passar nos testes, porque não há condenação nem para rico e nem para pobres, porque Deus concede a reencarnação para os ricos se tornarem mais humildes, mais simples e passarem pelas provas da riqueza. E da mesma forma ocorre com os pobres. E a reencarnação muda e traz tudo de volta. Traz o rico como o pobre, como pode trazer o pobre arrogante como rico, e pode fazer a inversão e mudar a posição social das criaturas humanas. É a reencarnação. E mostra aqui, e Allan Kardec, aqui tratando do egoísmo, na questão 913 do mesmo Livro dos Espíritos, ele pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar o vício mais radical, mais perigoso? Aí o espírito da sabedoria responde: temos-lo dito, Kardec, muitas vezes, que é o egoísmo. Do egoísmo deriva todos os males da humanidade. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há sempre o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a causa do egoísmo. Aí diz mais ele aqui: tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, é o egoísmo. De mãos dadas com o orgulho, são os verdadeiros cânceres da sociedade humana. Quem quiser, diz o Espírito, desde esta vida e aproximando-se da perfeição moral e de Deus, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto seu egoísmo incompatível, choca-se com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele, o egoísmo, como chaga social, neutraliza todas as outras qualidades morais do homem e todas as virtudes. E aqui então nós encerramos o programa de hoje, encontro com o Espiritismo, e retornaremos, se Deus assim o permitir.
Muita paz para todos.